Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei qual horário que você vai estar assistindo esse vídeo, mas o importante é que você assista. Bom, gente, eu tô aqui, para falar para vocês que por enquanto nós estamos fazendo as aulas online, porque não é permitido a gente ficar juntinho, mas que brevemente tudo isso vai passar e a gente vai estar junto novamente, tá? Porque é sempre bom, como eu falei, a gente ter esse contato físico, com vocês, tá abraçando, tá beijando e recebendo com todo o carinho do mundo. Só que antes, pessoal, de eu começar o vídeo, eu quero dar umas dicas para vocês, Eu tenho três dicas para dar para vocês. A primeira dica é que você procure um lugar bem calmo, bem arejado, silencioso, para que você possa ouvir tudo direitinho nesse vídeo, prestar atenção, e se ligar na aula. A segunda dica é: tenha sempre perto de você o seu material. Assim como na sala de aula a gente usa o material, lápis, borracha, apontador, então deixe sempre pertinho de você o seu material. E a última dica, a terceira e última dica é que você deixe do seu ladinho o seu livro didático. Como a aula hoje é de português, você vai pegar o seu livro de português e vai deixar bem do seu lado, para assim que terminar a nossa aula, você poder fazer as atividades. Então, pessoal, hoje é a aula de português. O que a gente vai aprender? Nós vamos aprender sobre texto e interpretação de texto. Para que ele serve, como é que a gente usa, em que momento a gente vai usar. Então, o texto de hoje que eu vou passar para vocês é desses dois amiguinhos aqui, ó. Quem já ouviu falar? É de dois ratinhos, O ratinho do campo e o ratinho da cidade. Eles eram amigos e um morava no campo e o outro morava na cidade. Só que o ratinho da cidade, ele foi até o campo. Só que lá ele viu que tinha muita pobreza, que não tinha aquelas riquezas como tinha na cidade. Então ele fez um convite para ele, Ele fez um convite para ir até a casa dele. Ele morava numa casa muito luxuosa, numa casa muito bonita, onde tinha várias comidas fartas. E quando ele chegou lá, que ele viu como é que estava a situação do ratinho do campo, ele convidou ele para ir até a cidade. A gente sabe que a cidade é um local que ela é bem agitada, Onde tem carros, caminhões, bicicleta. A gente sabe que é bom, Porque tem toda aquela estrutura, mas que é muito corrido. Quando ele chegou lá, ele viu que realmente tinha, as comidas, tudo farto, só que era tudo muito rápido, tudo muito ligeiro, e ele não se agradou muito. Então, gente, eu vou passar para vocês o que é o texto. Como esse texto que eu já falei para vocês, que é de dois ratinhos amigos, O texto é uma manifestação escrita acerca das ideias de um autor. Ou seja, o que o autor faz? Ele cria aquela história. Aí, a partir dessa criação é que ele vai começar a criar aquela história, Aqueles textos, pode ser um conto, pode ser uma fábula, porque a gente sabe que existe vários tipos de texto, que é chamado de gênero textual, que é tão somente um conto, uma fábula, pode ser uma receita, pode ser uma carta, um bilhete. Então, existem vários tipos de texto, Ele tem a função de transmitir a mensagem. Quando você passa uma mensagem para o seu amigo, você quer que ele veja aquela mensagem. Então, ele está fazendo o quê? Ele está transmitindo a mensagem para que você possa ler e entender. Assim é com a carta, com o bilhete. A receita do bolo, ela está transmitindo aquela mensagem, como é que você vai fazer aquele bolo, o que é que precisa, Você vai precisar do leite, você vai precisar de ovos, você vai precisar de farinha de trigo. Então, ali naquela receita, ele vai transmitir tudo que você tem que fazer. E o que é texto? Será que alguém sabe o que é texto? Tia, eu sei mais ou menos, só que eu não sei assim como é a definição de texto. A gente sabe que ele existe, mas para que ele existe?
como eu já falei para vocês, né? Aí aqui, gente, como eu já falei também para vocês, que dos dois ratinhos, né? Do campo e da cidade, que eles foram viver experiências. Um viveu a experiência do outro. O ratinho, ele viveu a experiência do campo e o ratinho do campo viveu a experiência do ratinho da cidade. Como eu falei bem antes, assim que a gente começou a aula, né? E o que a gente vai aprender hoje é a interpretação. Para que ele serve? Permite a compreensão de todo e qualquer texto ou discurso e se amplia no entendimento da sua essência e ideia principal. Ou seja, ali ele está transmitindo uma mensagem, como eu já havia dito para vocês. Então ele quer transmitir para você tudo aquilo que está se passando. Como eu falei, né, e vou falar novamente, pode ser através de uma receita, de uma carta, de um bilhete. Hoje em dia a gente não está mais usando geralmente assim papel para escrever, né? É mais a mensagens, né? É o WhatsApp, mas mesmo assim ali ele está transmitindo aquela mensagem. O que você tem que saber? O que é que ele está transmitindo ali? E com o texto, ele vem também a construção do texto. O que é isso? É quando você vai pensar, né, na pergunta, o que está perguntando, para que serve, como foi que surgiu, como é que a gente vai construir esse texto, como é que vai ser, como é que a gente vai responder tudo ele. Aqui, gente, eu passei para vocês uma pergunta. Essa pergunta ela tá lá no texto também, né? Qual foi o motivo que levou o rato da cidade levar o rato do campo para morar com ele? Teve um motivo, né? Como tinha dito antes. E o rato da cidade, ele foi até o campo. E o que foi que ele viu lá? O que foi que ele não gostou? O que foi que ele não se agradou? Será que ele gostou? O que foi que ele achou de diferente lá no campo, né? E aqui a gente tem aqui a gente tem uns tópicos que eu coloquei para vocês, né? Eu coloquei o A, eu coloquei o tópico B, eu coloquei o C e o D. E no A, o que ele está perguntando? Uma vida cheia de guloseimas. Será que quando o ratinho do campo foi na cidade, será que ele só viu aquelas coisas gostosas como os bombons, pirulitos, aqueles doces maravilhosos? Será que ele viu só isso mesmo na cidade? Ou tinha mais coisas para ele admirar, para ele poder ver, né, lá? Ele ficou com pena porque o ratinho do campo era muito pobre. Será, gente, que ele achou isso mesmo? Será que quando ele foi lá no campo ele viu que tinha pobreza? Porque a gente sabe que no campo e a cidade existem diferenças, né? E muito grande. A gente sabe que sempre o campo, ele é mais tranquilo, ele é mais sossegado, tem árvores, né? Tem aquela natureza. E já na cidade aquela coisa bem agitada mesmo, né? O rato do campo era muito rico? Aí fica a pergunta para vocês. Ele era rico ou ele era pobre? Vocês têm que observar o texto. Quando vocês for lá no livro, que vocês for ler o texto, aí você vai saber como ele era. Ele era rico, ele era pobre, ou tudo que ele tinha realmente era o necessário para ele poder viver? E a última, que é a D, né? O rato da cidade queria dar oportunidade para o rato do campo conhecer comidas fartas e gostosas. Isso aí também está lá no texto, né? Então, vamos agora para a resposta. Eu sei que vocês realmente já identificaram aqui, né, a opção. Eu dei um tempo aqui para vocês verem. Agora, vamos lá ver se você acertou. Quem marcou a opção B, acertou. Muito bem, pessoal. Ele ficou com pena porque o rato do campo era muito pobre. Na visão dele, né, gente? Na visão do ratinho rico, o rato do campo era muito pobre, mas lá tudo que ele necessitava tinha: água, comida, sombra, aquele vento maravilhoso, aquela paz, aquela tranquilidade, porque
às vezes, gente, a gente só precisa disso. A gente não precisa de muito para a gente poder viver, né? A gente precisa de poucas coisas. E com essas poucas coisas é que a gente vai construindo tudo que a gente quer. Você não precisa ter assim uma casa luxuosa. Você não precisa ter muito dinheiro para você ter as coisas. Não é verdade? Muitas pessoas acham que isso basta, né? Ter uma casa maravilhosa, né? Aquela mansão, aquela coisa. Não precisa, a gente precisa de tão pouco para viver. A gente precisa de paz, tranquilidade. É isso que a gente precisa. E quem marcou a opção D, o rato da cidade, queria dar oportunidade para o rato do campo conhecer comidas fartas e gostosas, acertou. Mas, gente, com essa oportunidade surgiu uma coisa. Não sei se vocês prestaram atenção. Realmente, ele saiu lá daquela paz e daquela tranquilidade. Na cidade, realmente tem comidas fartas, tem comidas gostosas, só que tem agitação. Por quê? Porque quando ele chegou lá, que ele foi na despensa, né, que ele viu aquelas comidas maravilhosas, os donos da casa trouxeram 2 gatos grandes. E o que é que o gato fez? Ele correu, ele foi até os 2 ratinhos para poder comer ele. Então eles ficaram naquela pressa, né, naquela correria, e eles ficaram muito espantados. Então, gente, essa daqui é a aula de português com o texto e a interpretação de texto que eu passei para vocês. Eu espero que vocês realmente tenham entendido. No livro de vocês, ele está mais complexo, tá? Eu passei só uns tópicos aqui para vocês verem, para vocês entenderem. Só que no livro ele vai estar bem mais extenso. Vai ter umas atividades onde você vai ter que concluir lá, pode ser junto com seu pai ou com a sua mãe. Veja quantas vezes o vídeo você quiser, porque se você tiver ficado na dúvida, é só você voltar o vídeo. Mas, gente, agora, complementando a aula de português, eu vou dar também aula para vocês de gramática. Essa aula eu já tinha dado na sala, só que ela não ficou muito bem explícita para vocês, né? Por conta que a gente teve que parar as nossas atividades. Todo mundo sabe que no mês de março, né, no dia 18 de março, a gente parou as nossas atividades. Então, eu não pude dar aquela aula completa, aquela aula bem extensa para vocês poderem entender. Porque o que eu estou falando aqui realmente é o que também vai cair na prova de vocês, né? Então, gente, não ficou bem explicado. E para vocês poderem compreender melhor, é sempre bom a gente poder rever, né? Você pode ver junto com seu pai, junto com a sua mãe ou então sozinho. E a aula, ela é de gramática, né? E o que é que a gente vai aprender hoje sobre gramática? Daquela vez, né, que não ficou bem explicado. Nós vamos aprender o que é sílaba tônica. Tia, eu nem me lembro mais. Eu não sei nem mais como é que faz isso, porque já faz um tempinho que eu não vou na escola. Só que a gente vai rever tudo hoje. Aqui, gente, tem uma figurinha para vocês. Ele está fazendo... Aqui na figurinha tem um ponto de interrogação. Ele também não sabe, né? E ele vai aprender hoje junto com vocês. Sílaba tônica é uma sílaba de maior intensidade. Quando você fala uma palavra, sempre na palavra ela vai ter uma intensidade maior, né? E elas são divididas em 3: oxítona, paroxítona e proparoxítona. Tia Meire, que nome é esse? Que eu nunca vi na minha vida. Pois você vai ver hoje. Gente, é muito fácil, tá? Eu vou explicar de uma maneira bem simples para que vocês possam entender, para que vocês possam saber como é que você vai trabalhar com ele. Primeiro, eu vou assim separar os tópicos para vocês, tá bom, gente? Primeiro, eu vou mostrar para vocês como é a classificação, como é que ele vai ser classificado. Eu vou falar da sílaba da oxítona, eu vou falar da paroxítona e da proparoxítona. Só que aqui eu vou falar só dessa aqui, tá bom? A oxítona. Quando o som mais forte da sílaba, ela é a última. Não importa, gente, se ela é
monossílaba, que tenha uma, se é dissílaba, que tenha duas, como essa aula eu já tinha falado antes, né? Não importa o número de sílabas, o que importa é a tonicidade dela, ou seja, como é que você vai falar ela, qual é na palavra que o som ele vai ficar mais forte. Aqui eu dei um exemplo da palavra café. Apesar da palavra café ter duas sílabas, como eu falei, não, na oxítona, ela não está dizendo qual o número de sílaba, mas sim qual é a sílaba mais forte dessa palavra. Você pode observar aqui, café. Você vê que a palavra fé, quando você abre a boca para você pronunciar, ela é mais forte. O K do C e o A, o som dela fica mais fraquinho. K. Quando você fala a palavra fé, realmente ela vem com mais tonicidade, ela vem com mais força. Que a sílaba tônica é isso, é a sílaba forte da palavra. Entendeu? Aqui eu coloquei outra palavra. Sofá. Da palavra sofá, qual é a sílaba mais forte? Que quando você vai falar, ela vai ter mais força, assim, mais velocidade quando você fala. Sofá. Você pode perceber que é o Fá. Ou seja, ela sempre vai ser a última. Aqui também eu coloquei a palavra abacaxi. Vamos contar quantas sílabas tem a palavra abacaxi? 1, 2, 3, 4. Ela tem 4 sílabas, como eu falei, que a separação de sílaba ela não importa. Eu vou repetir novamente, o que importa é a tonicidade dela, como é que você vai falar. Abacaxi. Você pode ver que o xi é que é a palavra mais forte, que quando é pronunciada. Entendeu? Até aí tudo bem, pessoal? Agora eu vou para a próxima, né? Que é a paroxítona. Aqui a gente tem a figura do meninozinho que ele está bem curioso, né? Querendo aprender tudo. Eu espero que com vocês também seja desse jeito, tá bom? Paroxítona. Quando o som mais forte da palavra é a penúltima. Tia, mas como é que eu vou saber? Eu tenho um truque. Eu aprendi, realmente, assim... A gente vai vendo as coisas, a gente vai relembrando, né, gente? A gente vai fazendo. Então, eu aprendi assim, que quando você tem uma palavra, você sempre vai contando do final para o começo. Então, ó, última, penúltima e antepenúltima. Esse é o truque que eu encontrei. Eu achei bem fácil, bem simples, então dá para vocês fazer também. Aqui eu coloquei a palavra amizade, coloquei a palavra camisa e coloquei a palavra convidado. Então eu fiz também a separação silábica dela para você ver como é que nessas palavras vai ficar a tonicidade, a palavra forte, né? Como eu tinha dito para vocês. Amizar. Você vê que o zá, o D e o A, quando eu abro a boca, que eu vou pronunciar, você pode ver que ela é mais forte, a minha palavra mais forte, que tem mais força, né? Amizade. Então, ó, última é o D, som fraco. Penúltima, que é o zá. Se ela é penúltima, ela vai ser o que, pessoal? Paroxítona. Muito bem, vocês estão aprendendo, hein? Camisa, tá? Mi. Olha como o som ficou mais forte. Mi. Olha o som do K. K. Então ele é mais fraco, ele é mais fechado. Olha como eu falei o mi. Mi, vocês podem reparar que eu falei com mais força, né? Camisa. Como é que eu vou saber, tia, que ela é paroxítona? O truquezinho que eu ensinei, lembra? Última, penúltima. Se ela é penúltima, ela é o que, pessoal? Não ouvi. Muito bem, paroxítona. Agora vamos na palavra convidado, né? Convidar. Você viu que o dá, ele ficou mais forte a partir do momento que eu pronunciei ele.
Convidado. O que você vai fazer aqui? Usar aquele truquezinho que eu já ensinei para vocês. Última, penúltima. E as outras que vêm, consequentemente, vai ser a antepenúltima. Pessoal, até aí tudo bem? Ficou bem explicado? Eu ainda não entendi muito bem. Volta lá o vídeo para você rever tudo de novo, tá bom? Vamos para o próximo passo. O próximo passo é proparoxítono. Nossa, tia, que palavra difícil. Realmente você pronunciá-la bem direitinho, né? Proparoxítona. É uma palavra que tem a antepenúltima, ou seja, ela é a primeira. Tem a última, a penúltima e a antepenúltima. Se ela é antepenúltima, ela é o que? Ela é a primeira, né? Aquela que é pronunciada com mais força. Eu vou falar novamente para vocês poder lembrar, colocar aí na cabecinha. A sílaba tônica, gente, é a sílaba mais forte. Quando você vai pronunciar ela, é a sílaba que tem mais força. Não tem nada a ver a separação dela, ok? É a sílaba que tem mais força. E a proparoxítona é aquela que é a primeira. Se ela é a primeira, ela é o quê? Ela é antepenúltima, o nome, né? Aqui eu coloquei para vocês exemplos de palavras proparoxítona: dúvida, líquido e plástico, né? Eu fiz a separação silábica dela. Vou usar novamente aquele truque. Lembra que eu falei para vocês que tem um truque que eu aprendi, estou passando para vocês? Então, ó, dúvida, última, penúltima e antepenúltima. Se ela é a antepenúltima, ela vai ser o quê? A primeira. Muito bem, gente. Olha, eu tô gostando, viu? Vocês estão aprendendo mesmo. E agora, tia, como é que eu vou separar a palavra líquido? Tia já ensinou como é que separa as palavras, né? Mas é sempre bom a gente ver novamente. Olha a pronúncia que eu falo. Li foi a minha palavra mais forte. Cuidado. Aí, tia, como é que eu vou classificar ela? Como é que eu vou saber? Novamente usando o truque que a tia ensinou. Última, penúltima e antepenúltima. Ou seja, ela vai ser o que, gente? A primeira. Muito bem. E a última, plástico, ó. Plás. Olha aqui como eu falei. Plás, né? Ticó. Aí eu vou novamente, última, penúltima e antepenúltima. Se ela é antepenúltima, ela é o quê? Proparoxítona. Muito bem. Olha, gente, eu estou gostando da nossa aula. Então, as sílabas tônicas, ela é classificada em 3 etapas: oxítona, paroxítona e proparoxítona. A oxítona vai ser o quê? A sílaba forte vai estar onde? É na primeira? Será? Não, né, gente? É na última. A paroxítona é na penúltima, ou seja, ela vem antes da última. E a proparoxítona é a primeira, não é verdade? Agora aqui eu coloquei um exercício só para vocês praticar. Mas lá no livro, lá vai estar mais exemplificado para vocês. Classifique as palavras abaixo em oxítona, paroxítona e proparoxítona. Aí aqui eu coloquei a palavra troféu, saúde e pêssego. Eu coloquei novas palavras para vocês. Eu não tirei dos exemplos, eu coloquei novas palavras, né? Então vamos lá, troféu. Ela é oxítona. Por quê? Olha, gente, como é que tá a sílaba forte aqui? Ela tá no fel. Se ela tá no fel, ela é a última. Se ela é a última, ela é o que, gente? Oxítona. Muito bem. Saúde.
fixar o U. Então, o U, que é o do meio, é a sílaba mais forte, como eu falei para vocês. Então, ela é o quê? Paroxítona, porque ela é a penúltima. Ela vem antes, ó. O D é o último e o U é o penúltimo, ou seja, ele vem antes do último, né? Pêssego, o primeiro, né, gente? O último, o Gó. O seio é, porque a gente sabe que os dois S não pode ficar juntinho, né? Como eu falei, que ele é um dígrafo, né? Não pode ficar juntinho. O último, penúltimo e o pés de pêssego, ele é o antepenúltimo, ou seja, ele é o primeiro, né, gente? Bom, espero que vocês realmente tenham aprendido. Caso você tenha dúvida, você pode voltar o vídeo quantas vezes você quiser. E só lembrando, gente, que a escola, ela não parou, tá? Ela tá aqui preparada para ajudar vocês no que for preciso, para auxiliar. Então pode perguntar, pode entrar em contato com a escola, com a professora, que a gente vai estar aqui sempre à disposição para ajudar vocês. Porque como eu falei, vocês estão em primeiro lugar na escola Pequenos Passos. Como eu falei, que é uma família, né? Então, se somos uma família, temos que ficar todos o quê? Juntinho. Eu tenho um recadinho para vocês, né? Você quer ver o vídeo, você pode voltar quantas vezes você quiser. Não deixe de acessar o nosso site, tá? www.escolapequenospassos.com.br. Agenda eletrônica, procura a agenda eletrônica, agenda digital, né? Que lá tem todas as páginas das atividades para serem realizadas naquele dia. Bom, pessoal, beijo. Fica com Deus, eu estou com muita saudade, mas em breve a gente vai se encontrar. Tchau, pessoal!